o mercado financeiro como concorrente dos advogados. Você que é advogado, que está aqui me assistindo, você já parou para observar essa tendência? E aqui eu vou fazer algumas perguntas importantes. Bom, primeiro, vocês já repararam também o tanto que a gente tem limitações na nossa oferta de serviços, principalmente pela OAB? Claro, né? A gente tem que respeitar as regras e limites éticos da OAB, não podemos falar de tudo aqui na internet, mas a gente também tem alguns outros limites, que são: nós, enquanto advogados, não podemos receber no nosso CNPJ receita de outras coisas que não honorários advocatícios. Outra pergunta. Vocês já repararam que sempre quando o advogado, ou a OAB, ou outro congresso fala de inovação, a pauta inovação está sempre linkada à pauta de tecnologia e não mercado financeiro? É algo a se pensar. Outra questão: você, advogado, já sentiu que é o momento ideal para oferecer algo diferente para o seu cliente e não somente serviço jurídico? Quarta pergunta. Você, advogado, já reparou o quanto que o mercado financeiro está cada dia mais próximo da nossa advocacia? Então, é com base nessas perguntas que a gente vai iniciar a nossa live, que é para colocar também, para dar clareza para vocês quando a gente fala de direito e mercado financeiro. Parênteses aqui, motivos pelos quais eu estou fazendo a live. A gente está num especial dos advogados investidores, o nosso grupo de networking está aí com quase 800 membros agora. E é uma semana de lives, de encontro com pessoas. Hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo a live sozinha, mas nos outros dias, né, a gente vai chamar outros especialistas por aqui. Então vamos lá. Essa live, pessoal, eu dividi por pontos, tá? Então não vai ser uma live com início, meio e fim. Vai ser uma live com perguntas, temas e respostas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria passar para vocês é algo chamado One Stop Shop, que é uma tendência que a gente está identificando hoje no mercado. Não só o mercado financeiro, não só o mercado jurídico, mas também o mercado de contabilidade e outros prestadores de serviço, inclusive consultores empresariais. O que que é isso? Hoje, o cliente, quando ele busca um advogado empresarial, um advogado tributarista, ele não quer um profissional para resolver um problema. Não, ele quer um profissional para resolver todos os problemas. É como se ele fizesse uma parada única e ali ele quer resolver tudo. Então, tem problema de tributário? Ele quer que a pessoa resolva. Tem problema de contabilidade? Quer que resolve. Tem problema de contrato? Quer que resolve. Tem problema envolvendo seguros? Quer que resolve. Tem problema envolvendo investimentos? Quer que resolve. Essa tendência, que não é muito falada nas redes sociais, ela já existe há um tempo, principalmente com o mercado financeiro. O mercado financeiro já identificou isso. Ah, Vi, mas eu não sabia desse nome. Esse nome foi eu que criei. Então, assim, cada um cria o nome que quer. Eu identifiquei este nome, One Stop Shop. O mercado financeiro já está já vem seguindo e fazendo, tomando atitudes de acordo com essa tendência há muito tempo. Os advogados acordaram agora para essa realidade. Então, é por isso que é muito comum a gente ver corretoras falando de planejamento patrimonial, assessores de investimentos falando sobre holding, consultores de investimentos falando sobre planejamento fiscal. Por quê? Porque eles identificaram essa tendência e estão se movendo de acordo com essa tendência. Um outro aspecto também que a gente tem que considerar aqui, e também tem a ver com esse comportamento geral do mercado, é o seguinte: antigamente, pessoal, os bancos eles estavam atrelados aos serviços de pagamento, ponto final. Pagava, emitia o boleto, pagava, pronto, acabou. Hoje, o cliente vai ao banco para resolver a vida dele. Então, até os grandes bancos, é, até mesmo pela revolução bancária que a gente vivencia, essa é a tendência, não tem como fugir. E outro parênteses, muita gente fala assim, os grandes bancos, eles não vão se atualizar, eles não vão dar conta, etc. Gente, qual é a chance de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, até mesmo Caixa, ficar de fora de todas as revoluções que a gente está vendo? Zero, tá? Então, o banco X não sabe sobre criptomoedas e investimentos. Ele vai comprar o melhor.
profissional do mercado para ter. Então, é uma grande ilusão achar que os grandes bancos vão ficar de fora de tudo isso. Tanto é que hoje a gente vê, né, por exemplo, no Banco do Brasil, tem uma área específica para o agro, falando de sucessões, falando de herança, falam de seguros, falando também de planejamento patrimonial, vírgula, etc. Então, eu inicio essa live falando dessa tendência que é o One Stop Shop, que significa hoje o cliente quer fazer uma parada única, ele quer parar em um profissional apenas para resolver toda a sua vida. E por isso que o mercado financeiro, sim, está começando a prestar serviços jurídicos, se tornando, portanto, um concorrente do advogado. E dentro da Players, a nossa mentoria, a gente explica com mais detalhes essa tendência e o que que o advogado pode fazer em razão diante disso, né? Lembrando, isso, pessoal, não é o futuro. Ah, no futuro isso vai acontecer. Não, isso está acontecendo hoje. Isso é o presente, tá? Segundo ponto, quando a gente fala dessa, entre aspas, tá, pessoal, concorrência, a gente vê hoje alguns players de mercado à frente disso. Eu diria que os assessores de investimentos estão. Eles estão, dos players que eu vejo, eles são os que mais falam sobre, por exemplo, planejamento patrimonial. E aqui a gente já está entrando no segundo ponto, que são, no segundo e no terceiro ponto, que são comentários que eu vou fazer tanto sobre os consultores de investimentos, corretores de seguro e assessores de investimentos. Então vamos lá. Assessores de investimentos. Muitos falando que prestam o serviço de planejamento financeiro. Na minha visão, enquanto advogada de mercado e também de regulatório de mercado de valores imobiliários, eu diria que isso está errado, porque apesar de que o planejamento financeiro é um serviço não regulado pelo fato de não envolver valores imobiliários, apesar de que pode envolver, o assessor ele não pode, o assessor ele deve se apresentar como assessor de investimentos, que é o quê? Preposto de corretora. Existe um ofício circular da CVM falando que não é de bom tom falar que presta o serviço de planejamento financeiro em razão das atividades do consultor de valores imobiliários, muito conhecido aí como consultor de investimentos. Então, na minha visão, um assessor se apresentar como planejador financeiro não está certo. Fecha parênteses aqui do assessor. Entrando agora na consultoria de investimentos. Muitos consultores vendendo a ideia de que são totalmente isentos de conflito de interesses e a consultoria é mil maravilhas, sem contar tudo para o cliente, inclusive recebimento de comissionamento de seguros, previdência privada, câmbio, crédito, vírgula, etc. Pode pela regulação? Pode. Isso é eticamente correto, considerando a independência na recomendação de valores mobiliários, de acordo com a resolução CVM número 19? Eu acho que não, mas existem dúvidas. Então, primeiro ponto, assessor, segundo ponto, consultor, terceiro ponto, corretores de seguros. Hoje tem uma onda de corretores de seguros que se apresentam como consultores de seguro, ofertando esse produto, né? Não tem problema nenhum, eles têm que fazer isso, óbvio, né? Mas dizendo que isso é planejamento patrimonial, ponto final. Então, faça o seu seguro, fique blindado e acabou. E nós, advogados, sabemos que não é assim. Porque quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, a gente tem impacto tributário, a gente tem impacto dentro do direito de família, dentro do direito das sucessões, até mesmo direito civil em alguns casos. Então, simplesmente ofertar seguro, falar que é blindagem e o mundo está resolvido, também não concordo com isso. Então, esses três participantes aqui que eu selecionei, eles estão dentro desse primeiro tema que eu falei, que é o mercado financeiro concorrendo com a advocacia parcialmente, tá? Quarto ponto aqui, na verdade, segundo ponto, né? É, uma pessoa me perguntou o que a OAB acha disso, a Ordem dos Advogados do Brasil,
tendo em vista que nós sabemos que as atividades do advogado são exclusivas do advogado, sob pena de infração, exercício irregular de atividade. E aí, o mercado financeiro está falando um monte de coisa jurídica sem o registro da OAB, né? Será que isso está certo? Não sabemos, mas até onde eu sei, até onde eu acompanhei, a OAB não está nem um pouco preocupada com isso. E tudo bem, só estou aqui respondendo a pergunta que até hoje nós ainda não vimos, nós ainda não vivenciamos uma atuação da OAB para coibir que determinados players de mercado falem tanto de assuntos envolvendo serviço jurídico. Mas creio que isso também não é um problema. Estou somente tô fazendo isso, gente, porque senão alguém vê um corte desse vídeo e vai falar que eu falei que a OAB deveria. Não, né? Isso aí é um assunto deles, tá? Estou aqui só falando o que eu vejo, tá bom? É, Quinto ponto. Já falei, né? Isso é futuro ou isso é presente, Vivian? Essa questão de o mercado financeiro começar a prestar serviço, isso é coisa do futuro? Não, gente, isso é coisa do presente, tá? Isso está acontecendo hoje. Tudo bem? Sexto ponto. Isso é o Alexander que perguntou, né? Como que as corretoras estão fazendo para prestar serviços jurídicos ou serviços que se assemelham aos serviços jurídicos, como, por exemplo, planejamento patrimonial, recuperação de crédito, otimização tributária e fiscal, constituição de PIC Trust, Simple Trust, LLC nos Estados Unidos, vírgula, etc. Como que as corretoras estão fazendo? Elas estão, primeiro, educando novamente a assessoria de investimentos, que é a linha de guerra, vamos colocar assim, a linha de frente da guerra das corretoras são os assessores. Então, as corretoras estão educando seus assessores para pessoal, não fala só de produto, fala da vida do cliente. Pessoal, se relaciona com os advogados do seu cliente. Assessores se relacionam com o contador dos seus clientes. Façam não só uma assessoria de investimentos, mas algo mais robusto, algo mais complexo. Mostre valor para o seu cliente, vírgula, etc. Então, como que as corretoras estão fazendo? Primeiro, educando os seus assessores de investimentos. Segundo, admitindo os códigos dos consultores de valores mobiliários e fazendo a mesma coisa, estimulando esses consultores a trabalhar não somente o mundo das recomendações de investimentos, mas o mundo do patrimônio geral do cliente, inclusive trazendo produtos extras, seguro, previdência, offshore, e outros produtos que agregam bastante ali à vida patrimonial e otimização tributária e fiscal desse cliente, né, a nível aí de planejamento. O Alexander, até almocei mais cedo pra não perder a live. Gente, o objetivo do meio-dia é a gente almoçar juntos, tá? Você almoça, a gente fica aí conversando, mandando as perguntas. Alexander, já respondi essa pergunta, mas eu sei que tem outra. E quem tiver na live e quiser mandar outras perguntas, fiquem à vontade. Tô falando bem rápido, acho que não vai dar nem meia hora, mas tudo bem. Então, a gente comentou das corretoras educando os assessores, corretoras educando estimulando os consultores, se relacionando também com as gestoras de patrimônio e também no incentivo, é, incentivando aquele conceito de family office que é uma consultoria ou outra empresa que vai fazer tudo para o cliente. Existe isso, mas o assunto aqui não é falar de family office, porque para falar de family office, eu precisaria de outra live só para falar deste tema. Mas a maioria dos family offices hoje do Brasil são consultorias de valores mobiliários, tá? Sétimo ponto. Já que o mercado financeiro está, de certa forma, prestando serviços jurídicos, principalmente no universo do planejamento patrimonial, nacional e internacional. O advogado pode fazer o mesmo e prestar serviços, vamos colocar assim, financeiros, serviços de investimentos, como consultoria de investimentos, gestão de investimentos, assessoria, planejamento financeiro, vírgula, etc.
Eu já respondi isso aqui num Reels também, em Carrossel também. A verdade é que ele pode, sim, desde que ele tenha as certificações necessárias para pedir o registro, porque nós não podemos confundir certificação com registro. Certificação, pessoal, é uma prova em que você passa e aí você tem um certificado. Vivian Marques passou na prova da CEA, Ambima e é considerado especialista em investimentos. Isso é um certificado, certificação, né? Outra coisa muito diferente é o registro prévio na autarquia responsável para a liberação de determinada atividade econômica. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem é CEA, quem tem o CEA da Ambima, com esta certificação, você pode pedir o registro para se tornar um consultor de valores mobiliários. Ah, fez o requerimento, pediu o registro, recebeu, veio o ato público de liberação, divulgado no Diário Oficial da União, te liberando para a atividade. Ótimo, parabéns. Você é um consultor de valores mobiliários registrado pela CVM. E com isso, você pode prestar a consultoria de valores mobiliários, mais conhecida também como consultoria de investimentos. Só que essa atividade tem que ser separada da atividade da advocacia, porque a OAB não permite você, dentro do seu CNPJ de advogado, receber algo além de honorário advocatício. Então, por exemplo, eu tenho um CNPJ para escritório de advocacia e outro, deixa eu só desligar aqui, e outro para cursos, treinamentos, vírgula, etc., porque nós não podemos fazer as duas coisas no mesmo CNPJ, tudo bem? Então, viu, o advogado pode prestar serviços financeiros, vamos colocar assim, para o cliente, considerando a tendência do One Stop Shop? Sim, desde que eles tenham o registro. Ah, eu não tenho registro. Então, não pode. A não ser que você saiba executar as estratégias que a gente tanto fala na mentoria Players. Porque só um parênteses aqui para eu apresentar a mentoria para vocês. É, A Players, pessoal, eu tô falando aqui porque eu sempre falo muito, vou advogar no mercado, vai pro mercado francês, vaga no mercado. A Players não é isso, tá? A Players é para aquele advogado experiente que tem carteira de clientes, por exemplo, tributaristas, advogados de sucessões de família, vírgula, etc. Esse advogado que já tem um escritório, só que ele está percebendo essa entrada do mercado financeiro e ele fala assim: opa, quero também fazer parte disso. E aí ele não vai precisar tirar registro, certificação, nada disso para oferecer algo ao seu cliente. E como que ele faz isso? A gente vai passar essa estratégia dentro da mentoria Players, porque existe uma forma de o advogado levar os negócios do mercado financeiro para dentro do seu escritório. Então, por isso que a mentoria chama Mentoria Players. Leve os negócios do mercado financeiro para dentro do seu escritório de advocacia. E é isso que a gente está falando, ó. Já tem um tempo, estamos na terceira edição, que terá início na semana que vem. Você que está aqui na live é meu convidado especial. E por que que eu estou fazendo essa live? Para vender mentoria? Não, é porque para a pessoa adquirir a vaga, né, que são somente 10, ela tem que ter um raciocínio lógico antes, senão ela não nem vê valor, ela não consegue acompanhar o nosso raciocínio, porque a player já é para um advogado já mais experiente. Então, antes dele começar, a gente passa 5 vídeos e fala, assiste os 5 vídeos para você conseguir acompanhar o que que a gente vai falar na mentoria, para que o advogado consiga fazer a mesma coisa que o mercado financeiro está fazendo. Entendeu? Então, você que está aqui me assistindo, que é tributarista, que é direito de família, que é do direito digital, que tem escritório de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, planejamento fiscal, lida com offshore, trust, planejamento patrimonial internacional, o meu convite é: venha para Players. Prosseguindo, oitavo ponto. O Alexander também perguntou, Vivian, como que um advogado presta serviço para o mercado financeiro? Aí, pessoal, esse tema é um outro tema muito diferente desse que eu acabei de falar.
tá? Porque uma coisa é o advogado que traz os negócios do mercado financeiro para dentro do seu escritório e presta serviço para o seu cliente. Outra coisa é o advogado que vai para o mercado financeiro prestar serviço jurídico, como, por exemplo, compliance, assessoria regulatória, assessoria contratual, vírgula, etc. Até mesmo planejamento tributário para fundos de investimentos, né? Teses tributárias para outros participantes do mercado, corretores, vírgula, etc. Como que ele faz isso? Basta ele ter o cliente. Qual cliente? O mercado financeiro. Então, ele vai ter que descobrir alguma forma de ele captar esse cliente, assim como a gente capta clientes do empresarial, clientes de inventário, vírgula, etc. O mercado financeiro nada mais é do que um outro cliente seu. Só que para isso, para você conseguir captar, a pessoa precisa ter uma base geral de mercado financeiro e regulação. E nisso eu falo no curso Finanças Legais, que né, nem estava planejado eu falar isso, mas todo mundo que vem e fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu falo, faço Finanças Legais, que é um curso prático, rápido. Ele ficou maravilhoso. Assim, o feedback que eu recebi foi incrível. Eu sempre falo, faça o Finanças Legais. São somente 17 horas, dividido em 70 aulas. E você vai ter início, meio e fim, pra você conseguir compreender qualquer coisa, pra você chegar a prestar um serviço jurídico para o mercado financeiro. Porque quando a gente fala, eu quero prestar serviços jurídicos para o mercado financeiro, vocês têm que entender, gente, o mercado financeiro é um universo. Ó, tem o universo dos assessores, o universo das corretoras, o universo dos fundos, o universo das gestoras, o universo do crowdfunding, o universo de fintechs, das sociedades de crédito. A gente está entrando agora em DeFi, finanças descentralizadas e cripto, que não é lá mercado financeiro, mas está dentro aí de regulação de Banco Central. O mercado de bets está relacionado a isso. Fundos exclusivos e vários outros. Câmbio está dentro do assunto. Crédito. Então, o mercado financeiro é um universo, é muita opção, é muita opção. Então, eu sempre, quando alguém me manda mensagem, eu tenho que escutar a primeira pessoa, ver em qual página que ela está, e de acordo com a página que ela está, eu falo, olha, você vai ter que primeiro fazer o curso X, que é o Finanças Legais, o único curso do Brasil de mercado financeiro e investimentos para advogados do Brasil. Ou então é o caso de ele não fazer o Finanças Legais e entrar para a mentoria Players, que é uma proposta totalmente diferente. Esse tema, o mercado financeiro enquanto concorrente da advocacia, ele está mais relacionado à mentoria Players, porque na Players a gente ensina exatamente o advogado como que ele leva todos os serviços do mercado financeiro para dentro do seu escritório. Então, essa é a minha chamada para vocês. Agora, eu vou deixar um espaço, pessoal, de dúvidas para a gente conversar. É, E se não tiver dúvidas, eu vou só comentar uma última coisa para vocês. Gabriel perguntando, doutora, está disponível o seu número para contato? Sim, no Instagram, tá? O Alexander, né? É muito bom tocar neste tema. Vejo pessoas achando que certificação é um certificado de participação do curso. Nada a ver. Inclusive, tenho algumas em segurança da informação. Exatamente. No universo das certificações, existem diversas. Certificação para o mercado financeiro, certificação em cripto, certificação aí para o pessoal da segurança da informação, LGPD, vírgula, etc. Marcos, almoçando e assistindo a live. Legal, pessoal. Então, só para a gente finalizar aqui com uma conclusão. One Stop Shop é a tendência de hoje. O cliente para em um único prestador de serviço e ele quer que esse prestador de serviço faça tudo, seja serviço jurídico, seja serviço financeiro. O mercado financeiro já descobriu isso há muito tempo e por isso que hoje ele tem prestado serviços jurídicos. O advogado consegue fazer o mesmo e trazer os serviços financeiros para dentro da sua advocacia? Sim, com determinadas estratégias e tudo isso a gente ensina na mentoria Players.
E lembrando aqui, a gente tem também o nosso grupo dos advogados investidores, e você que está me assistindo é o meu convidado. Lá só tem advogado, e né, eu sempre falo, os advogados investidores é juntos e misturados. Tem desde um estagiário até um grande diretor de banco e corretora. Hoje a gente está em quase 800 membros, e vocês que estão aqui. Tem certeza que alguns são do grupo, mas se você não tá, fica aqui o convite para a gente conversar a respeito. Pessoal, então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar essa live salva e posta aqui nos comentários também as dúvidas que vocês têm a respeito desse tema. E me acompanha aqui sempre no Instagram também, que a gente sempre está comentando sobre os assuntos relacionados envolvendo direito e mercado financeiro. Marcel comentando. Sempre legal ter essas informações. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.